A expectativa de vida de um shinobi no universo de Naruto não é exatamente alta. Ninjas passam por missões difíceis e perigosas durante toda a vida, e obviamente há sempre um risco real de morte nisso. Mas a questão é que os ninjas que conseguem envelhecer geralmente têm filhos. Na verdade, parece que os ninjas têm filhos bem cedo. Hashirama, por exemplo, era avô, e pelo modo como ele foi trazido de volta pelo Edo Tensei, parece que ele morreu por volta de no máximo uns 40 anos. E também sabemos que ele ainda era vivo quando a Tsunade era criança, sua primeira neta. Ou seja, o cara teve filhos bem jovem, que parece ser algo cultural desde os períodos dos estados combatentes, já que tantas crianças morriam no campo de batalha e por isso era preciso ter o máximo de filhos possíveis para manter o clã vivo. Essa política geral continuou no sistema de vilas, onde agora não eram apenas os clãs que precisavam de mais filhos para ficarem mais fortes. As vilas também precisavam de mais crianças dos clãs para aumentar seu poder militar e, consequentemente, a segurança da vila. Isso parecia ser quase uma norma, especialmente entre ninjas de clãs poderosos e prestigiados. Eles precisam continuar a linhagem do clã. E isso nos leva ao tema principal desse vídeo. Danzo Shimura teve filhos? Nada disso é mencionado na história, e Danzo nunca é visto como uma mulher, filhos ou netos, mas não necessariamente significa que ele não teve nenhum dos três. E há uma boa razão pela qual nunca vemos Danzo com sua família. É porque ele provavelmente esconde sua linhagem familiar. Danzo vem do clã Shimura, um dos primeiros clãs a se unir à Vila da Folha depois que os Uchihas e os Seijus afundaram. E por conta disso, os Shimura acabavam tirando vantagem de um certo poder dentro da vila. Tanto que Danzo acabou se tornando um conselheiro da vila e eventualmente até Hokage, mesmo que por pouco tempo, né? Ele acabou representando Konoha na reunião dos 5 Kages, então era um Hokage, né? E já que os Shimura eram um clã politicamente relevante e poderoso, era de se esperar que fossem continuar sua linhagem, né? Apesar de nunca ter sido explicado, podemos supor que o Danzo era o líder do clã Shimura. Afinal, nunca chegamos a conhecer nenhum outro personagem Shimura, né? Talvez o clã não seja muito grande em número de pessoas, no caso, né? O que é mais um motivo pro Danzo ter filhos e continuar sua linhagem, né? Então sim, o Danzo definitivamente teve filhos. Mas aí que tá, quem? Não sei. Olhe pra essa foto do Danzo quando ele tinha cerca de 20 anos. Não sabemos a idade exata, mas ele devia ter entre 19 a 25. Esse foi o dia em que o segundo Hokage se sacrificou para proteger sua equipe, nomeando Hiruzen como terceiro Hokage. Sabendo que Danzo e Hiruzen tinham 65 anos em Naruto clássico, podemos concluir que Danzo tinha 72 anos no começo de Naruto Shippuden. Agora vamos voltar para a foto do Danzo jovem e comparar com a de Kotetsu, quando ele tinha mais ou menos a mesma idade. Cara, Kotetsu é a cara do Danzo jovem. E pela diferença de idade entre eles, Kotetsu pode facilmente ser neto de Danzo, ou até mesmo filho, se Danzo tivesse algum nos seus 40 e poucos anos de idade, o que é totalmente possível para um homem, né? Além disso, repare que Danzo tem aquela marca estranha no queixo em forma de X, que pode ser uma cicatriz, mas também pode ser uma marca de nascença. E voltando para Kotetsu, repare no visual dele, não dá para ver o queixo dele, ele cobre com aquela coisa que eu não sei se é uma faixa ou o que pode ser, e pode haver um bom motivo para isso, viu? Kotetsu pode simplesmente não gostar de mostrar a marca que herdou de Danzo e do clã Shimura, ou ele é proibido de mostrar. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Ah, mas pera aí, o sobrenome de Kotetsu é Hagane, não Shimura. Sim, isso é verdade, mas também tem explicação para isso. Primeiro, Kotetsu pode ter nascido de uma união entre os clãs Hagane e Shimura. Você pode até dizer que o pai dele era do clã Hagane e a mãe do clã Shimura, e por isso ele herdou o sobrenome Hagane. Mas isso não é exatamente como as coisas funcionam no Japão. No Ocidente é comum sim as pessoas herdarem o sobrenome do pai, mas no Japão feudal, época em que o Naruto é inspirado, as crianças herdavam o nome do clã mais poderoso e prestigioso entre os pais, mesmo que o clã fosse da mãe. O próprio Naruto, por exemplo, é Naruto Uzumaki e não Naruto Namikaze, porque o clã Uzumaki é muito mais poderoso e prestigiado do que o clã Namikaze. Então não faria muito sentido Kotetsu herdar o nome Hagane, já que os Shimura são muito mais poderosos e influentes. E ainda assim Kotetsu não leva o nome Shimura. Por quê? Porque o Danzo escondeu o fato de ter uma família. Voltando ao que eu acabei de falar lá atrás, ó, que o Kotetsu foi
induzido a esconder sua marca. Danzo sempre foi aquele tipo de ninja que trabalha nas sombras, misterioso, realizando missões secretas que ninguém mais sabe, apenas ele e seus aliados mais convenientes. E nessa situação, ter uma família pode ser bem perigoso. Sim, Danzo precisa continuar o clã Shimura, mas ter uma família te deixa vulnerável. As pessoas podem usar isso contra você. Se descobrisse que Danzo Shimura, o Hokage das sombras, tinha uma família, seus inimigos poderiam acabar se aproveitando dela, sequestrando, pedindo resgate ou até mesmo usar como vantagem política dentro da Vila da Folha. E mesmo Danzo sendo bem forte e cauteloso do jeito que ele é melhor não arriscar. Pois é, mas Danzo ainda precisava continuar a linhagem de seu clã, então ele teve uma família secreta. Provavelmente ele se casou ou apenas se envolveu, com alguma mulher da sua idade, lá pros tempos lá que ele fundou a Anbu Raiz, e teve vários filhos com ela em segredo. Muitos desses filhos ele pode até mesmo ter colocado diretamente na Anbu Raiz, para treinar e ter subordinados bem leais como eles são. Mas ele também precisaria de que alguns de seus descendentes influenciassem a vila de uma forma mais, entre aspas, normal, politicamente falando. Ninjas assassinos secretos da Anbu podem fazer muito, mas não fazem de tudo. Então alguns de seus filhos precisariam ser ninjas, entre aspas, comuns da Folha. Mas nesse caso, eles teriam que fingir não serem filhos de Danzo, provavelmente inventando histórias para justificar suas origens. Ou então fingiam nem ser do clã Shimura, talvez até adotando outro clã em seu nome. Daí vem a nossa teoria de que Kotetsu Hagane possa ser descendente de Danzo Shimura. Desse modo, Danzo teria filhos na Anbu Raiz, que ele mesmo supervisiona e treina, garantindo total lealdade, e também filhos vivendo abertamente na vila, mantendo o clã Shimura politicamente ativo e influente. E tudo isso enquanto esconde o fato de ter uma família. Ninguém saberia, apenas alguns membros da Anbu Raiz e os seus filhos. Talvez, embora haja uma grande chance de Danzo não contar nem para os seus próprios filhos que ele é pai deles. E eu também consigo ver Danzo tendo filhos com várias mulheres diferentes, escolhidas por causa dos poderes de seus clãs para gerar crianças com habilidades úteis que ele pudesse explorar mais tarde. Tudo isso pelo bem da Vila da Folha. É a cara do Danzo fazer uma coisa dessas. Enquanto isso, seus outros filhos atuariam livremente na vila, se misturando aos outros clãs, ganhando influência, e ninguém saberia que estavam, na verdade, trabalhando para o Danzo e sua raiz. Muito foda, né? Muito foda. Faz muito sentido, na verdade. Mas o Kotetsu estaria trabalhando para Danzo o tempo todo como um agente infiltrado? Provavelmente não necessariamente, tá? E isso pode ser explicado de duas formas. Uma, haviam tantos descendentes do Danzo na vila que vários acabaram perdendo a conexão com o avô. Talvez os próprios pais de Kotetsu não tenham contado para eles sobre Danzo, porque também precisavam manter a identidade secreta. Ou a outra opção é que Kotetsu simplesmente não é descendente de Danzo, e eles só se parecem muito. Mas isso não invalida nada do que foi dito sobre Danzo e sua linhagem secreta aqui nesse vídeo de hoje. Seria extremamente vantajoso para alguém na posição dele ter vários filhos e usá-los de diversas maneiras, tanto nas sombras quanto infiltrados no sistema. Eles seriam soldados leais desde que fossem criados com essa mentalidade. E aos poucos Danzo conseguiria mais poder dentro da vila usando esses espiões. E isso de certa forma deu certo, ele se tornou o sexto Hokage. E se Sasuke não tivesse matado, provavelmente ele continuaria sendo o Hokage mesmo depois da Tsunade acordar. Obviamente a Tsunade não iria aceitar isso muito bem, mas Danzo também não ia recuar. Então haveria no mínimo uma guerra civil entre as facções de Danzo e Tsunade, o que seria bem interessante de se ver, melhor do que certas coisas aí do Shippuden, mas beleza. Me diga aí se você quer um vídeo sobre isso e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações para não perder mais vídeos como esse. Isso só leva 20 segundos, então faz aí pra dar uma fortalecida pra gente, beleza? Esses vídeos dão um trabalho danado pra fazer. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Se sim, não deixe de acompanhar o canal. Valeu, falou e fui!